a gente vai ficar aqui no... Ah, tá, mas foi quando tu botou que estava gravando. É que a Ana estava dando aula. Então, gente, lembrem disso, tá? Resíduos dos medicamentos vão parar na nossa urina. A gente vai eliminar do corpo exatamente pela urina. Vocês já tomaram aquele período? Já. Que é para infecção urinária? Tem um outro que eu não lembro qual é o nome também, que tem outra cor, agora eu não lembro como é que é o nome dele. Mas o período, tu urina vermelho, alaranjado, né? Então a pessoa chega até a se assustar, chega a sangue, abdômen e tal, mas é porque, exatamente, porque os resíduos são de nossos medicamentos. É o que eu quero ver também, verde. Mas não é o período. Esqueci o nome. Não lembrei. Bota aí medicamento para urina. Analgésico urinário. Verde. O Google deve ficar pensando. O que é assim? Pesquisando isso. O que a pessoa está pesquisando isso? Eu ando numa fase muito Google também. Né? Ó, deixa eu ver aqui. E aí, Não, achou? dá. É da caneta que ele falou? E tu acha? Olha o toque dele, né? É purinho. É pra não... Tá, mas é o Sintex também, eu acho que tem. Sintex, agora eu lembrei. Que é o que é esverdeado. Gente, sai o resíduo na urina. Isso mostra, então, que o nosso corpo vai metabolizar e vai eliminar na urina. Mulheres anticoncepcionais. Né? Muitas mulheres fazem uso anticoncepcional. Ele vai ser metabolizado, mas ele ainda vai sair intacto, porque a gente não tem como quebrar 100% do medicamento. O que significa isso? Como eu falei para vocês, o nosso esgoto, tá? Em ecologia, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ele vai ser tratado, mas não tem como quebrar medicamentos, metais pesados, etc. E algumas cadeias químicas, então, dos medicamentos ficam inteiras, como os hormônios anticoncepcionais, que são altas doses de estrogênio e progesterona. São hormônios responsáveis pelas características secundárias femininas. E aí é uma questão muito interessante. Algumas espécies de peixes, gente, já estão sofrendo essa interferência. Então, eles liberam os ovos na água e aí o ovo vai sofrer maturação no ambiente aquático. Quando ele tem interferência de estrogênio e progesterona, só gera fêmea. E como a gente consegue... Então, é disjunção de algumas espécies, né? Que bizarro. A gente absorve o hormônio, ele tem ação no nosso organismo, mas a gente libera boa parte dele na nossa vida. Tá? Então, a gente tem a eliminação ativa que toda hora tomando, entendeu? Está renovando a fonte do medicamento. Então, no sistema excretor, é a liberação das toxinas, tá? A homeostasia, que é o equilíbrio corporal, principalmente o equilíbrio osmótico, gente. Se eu comer alguma coisa que tenha sal demais, eu vou excretar maior quantidade de íons na minha urina também. E eu vou fazer a minha osmorregulação por conta disso. E também remover o excesso de água, obviamente, né? É uma das funções do meu trato urinário. Quando o metabolismo... desculpem a figura, tá, gente? Até hoje eu não consegui atualizar essa imagem, porque é uma foto de um livro que eu tenho, porque ela é uma imagem bem mais clara para mostrar isso para vocês, tá? Lembra que eu falei para vocês que quando a gente quebra as proteínas, a gente gera os aminoácidos, que é o C dupla O, o H e o NH2, tá? E uma cadeia longa de carbono e hidrogênio. Eu desenhei o aminoácido também para vocês no quadro na outra aula. Quando eu quebro, lembra que eu falei que eu posso também ter um processo chamado de gliconeogênese, que é quando eu pego um lipídio ou um carboidrato, um lipídio, desculpa, uma proteína, e uso a cadeia longa de carbonos e hidrogênios para gerar uma glicose, para entrar na cadeia respiratória e gerar energia. E o grupamento amina, gente, que é o NH2, fica solto. O resto tudo eu consigo metabolizar. Mas isso aqui vai se transformar, vai ganhar mais um hidrogênio pela ligação química que não foi feita, agora que eu quebrei, e vai gerar o NH3, que é a amônia. Tá vendo aqui? E a amônia, ela é tóxica para o organismo. Então, o que acontece? Toda vez que eu quebro uma proteína para gerar energia, uma alimentação muito rica em proteínas, eu sempre vou quebrar também elas, tá? Mas o que vai acontecer? Eu vou gerar esse composto que é a amônia. E como o órgão que faz a desintoxicação do meu corpo é o fígado, então a amônia vai para o fígado para ser metabolizada.
Animais que estão no ambiente aquático liberam diretamente amônia. Ela precisa de grande quantidade de água para ser eliminada para não ser tóxica. Só que como o bicho já está no ambiente aquático, lembra daquela aula de zoologia que a gente falou? Acho que não estava ainda, né? Não. A gente falou sobre a amônia e eu ainda falei para vocês, os animais que estão no ambiente de água doce não tem problema nenhum de eliminar a amônia, porque já tem grande quantidade de água. Nós transformamos seu fígado em ureia. Na verdade, entra no ciclo da ornitina e da citrulina, que a gente chama, que é um ciclo onde eu vou pegando o NH2 e vou combinando com CO2, tá? E vou formando a ureia depois. Então, eu pego dois NH2, eu pego duas amônias, na verdade, né? Quebro elas e associo a esse composto, que é o C-A, e eu formo a ureia. A ureia, ela não é tão tóxica quanto a amônia, mas ela também é tóxica, precisa ser eliminada, só que ela vai eliminar com água diluindo, exatamente para não ser tóxica para o meu corpo. Então, por isso que eu vou precisar, por mais que eu não beba água, eu vou eliminar um pouquinho de água na urina, só que ela vai ficar mais concentrada com as toxinas ali, tá? E o ácido úrico, gente, animais que precisam liberar um composto menos tóxico ainda. Então, o ácido úrico, ele não é tóxico. Tá? A amônia é muito tóxica, a ureia é intermediária e o ácido úrico não é tóxico. Tanto que ele acumula dentro do ovo de animais que liberam o ovo, né, para o desenvolvimento embrionário, que é aquela camarazinha ali que vai acumular no alantoide. Tá? E aí, o que vai acontecer, gente? Então, o ácido úrico ele é menos tóxico e são animais, inclusive, que não urinam. Passarinho e insetos não urinam. Eles liberam ácido úrico junto com as fezes, e exatamente para economizar água. Então, esses animais têm uma alta eficiência em economia de água. Tem uma parte é a branca e a preta, né? Uma parte Isso, branca, é ali. e a preta é outra. É ali mesmo, aquela camarazinha, tá? O que está presente na urina que faz o dá positivo em teste de gravidez? E o hormônio gonadotropina coriônica, os nossos hormônios, lembra que eu falei, eles também saem na urina. Então, como eu tenho alta dosagem do HCG, aí ele vai ser detectado na urina também. Isso, quando é que ele vai ser produzido? Quando o embrião, na verdade, no começo da gestação, não dá positivo. Sim. Né? A gente até diz, só faz o teste quando começar a chegar perto de atrasar a menstruação, que é aquele mais caro, que é o clear, aquele mais eficiente. E tem os outros da fitinha, que só vai fazer quando a tua menstruação atrasou, que é exatamente o período das 4 semanas onde tu começa a ter o embrião saindo da tuba uterina, que é onde aconteceu a fecundação, e migrando para o útero. E por que acontece esses falsos positivos? Falso positivo ou falso negativo? Falso positivo. Falso positivo, na verdade, pode ser algum distúrbio hormonal. Tá? Pode acontecer. Inclusive, nas suprarrenais, a gente produz também alta quantidade de... Alta quantidade, não, baixa quantidade, desculpa, né, de estrogênio, progesterona e também de testosterona. As mulheres produzem nas suprarrenais testosterona. Tá? Só que em baixa quantidade. Mas o estrogênio e progesterona também vai ser liberado nas suprarrenais. Então, pode ser uma especulação hormonal também. Mas, na verdade, existe mais falsos negativos que falsos positivos. Se a gente for... Já pensa em falso positivo? Eu não. Não, é. Não, começa a rir, sabe? Não, sabia? Mas pode acontecer uma descoberta hormonal. Pode acontecer. Tá, gente, gente, homem pode dar HCG positivo? É verdade, fala. Já disseram assim, vai ter um sumo agressor hormoroso. Um cara deu beta-HCG positivo. Pode estar até com câncer na suprarrenal. Né? Então, ele pode ter alguma alteração hormonal ali acontecendo, né? Mas pode ser qualquer coisa, como pode também não ser nada, né? Então, o que a gente tem? Aqui os nossos rins, tá? 2 rins. E aí, no córtex renal, é que vão estar os néfrons, que são as unidades filtradoras, tá? Que é 1 milhão de néfrons por rim. Um monte de néfrons, realmente, tá? Que é onde a gente vai filtrar. E no que a gente chama de córtex, tá? Que é sempre a periferia do órgão. Na medula dos rins, a gente junta os ductos coletores e a gente vai formar, então, o ureter, e depois ele vai acumulando então, esse líquido que é a urina já na bexiga, e quando a bexiga estiver cheia, a gente pressiona as terminações nervosas, vai dar vontade de urinar, e a gente elimina pelo canal da uretra. Cuidado!
Tem uma questão, já vi no vestibular, ele botou uretra aqui e ureter aqui. E o aluno, como o nome é parecido, confunde e vai lá e marca. E não ocorre a formação de pedras? Aí vem uma questão interessante, a pessoa que não toma muita água. E aí, como a gente também tem sais minerais sendo liberados ali, eles podem cristalizar pelo efeito de ter pouca água, e aí eles podem formar os cálculos renais, que dizem que a dor é pior que a dor de parto. Porque são capilares, são vasos muito fininhos. Então, quando eles obstruem, Eu acredito dos 2 filhos dela, parto normal, e ela disse que foi pior a dor que ela sentiu depois da bebê que teve filho. todo mundo fala que é muito forte, eu nunca tive, mas dizem que é muito forte. Então, gente, os néfrons, aonde vai acontecer a filtração, ó, o que a gente tem? O glomérulo, que é nada mais do que um aglomerado de vasos, literalmente, que a gente vai ter ali. Uma cápsula, que envolve o glomérulo, tá? Então, aqui a gente tem capilares, ó. Capilares são vasos tão finos que lembram fios de cabelo, tá? Por isso o nome capilar. Então, tem uma arteríola aferente, que é a que está chegando aqui, e uma arteríola eferente, que é a que está saindo. O sangue passa, todo o nosso sangue passa pelos nossos rins para ser filtrado. Diariamente ele filtra muita quantidade de sangue. O que acontece? Lembra da pressão que eu falei para vocês? Quando a gente aperta a ponta da mangueira, o que acontece com a pressão da água? Aumenta. Quando eu falo de um capilar, é um vaso muito fino. Então, a pressão do sangue ali, da chegada de sangue, é grande. O fluxo sanguíneo extravasa para dentro dessa cápsula. A parte líquida, obviamente, as células eu não vou derramar ali. Então, as células ficam retidas dentro do vaso sanguíneo, mas a parte líquida, como a pressão é tão grande, extravasa dentro dessa cápsula renal. Só que aí eu vou perder no plasma sanguíneo as toxinas que eu preciso eliminar, a ureia, no caso, também, né? Resíduos de medicamento, etc. Glicose, aminoácidos, hormônios, tudo que tiver dissolvido no plasma também vai ficar ali. Só que aí eu vou ter no túbulo contorcido, olha o nome, no túbulo contorcido proximal, porque ele está próximo do glomérulo. Depois eu tenho a alfa nefrítica, túbulo contorcido distal, está distante do glomérulo, tá? Então é exatamente isso. Fácil, né? A nomenclatura é mais fácil da gente associar. Está mais próximo proximal, está longe distal, distante, tá? Então, túbulo contorcido proximal tem a reabsorção de todas as substâncias úteis que saíram junto com o plasma. Aminoácidos, glicose, tá? E aí vem uma questão interessante. Eu vou fazer um transporte ativo, porque eu tenho poucos aminoácidos ou poucas moléculas de glicose aqui e eu tenho um monte na minha corrente sanguínea do fluxo que está voltando. O que acontece? Então, eu vou da onde tem menos para onde tem mais transporte ativo. Gasta energia para mandar a glicose de volta para a corrente sanguínea e para mandar os aminoácidos de volta, os hormônios e outras coisas que estiverem dissolvidas aqui. Quando passa pela alça nefrítica, eu começo a reabsorver água. E aí vem uma questão interessante, que nessa região aqui, ó, da alça nefrítica, eu vou mandar o NaCl, que é o cloreto de sódio, para essa região aqui. Quando eu encho isso aqui de cloreto de sódio, lembra da osmose? O que o soluto faz? Ela atrai água. Então, eu aumento a eficiência na reabsorção de água quando a água está passando por aqui. O que eu vou eliminar na minha urina? Somente a água que tiver em excesso, né? Se eu bebi muita água, obviamente essa água vai ser eliminada na minha urina, até para aliviar a tensão dos vasos, porque muito líquido pressiona os vasos e aumenta a minha pressão arterial. E também os compostos tóxicos. Só que se eu tomei pouca água, eu vou só eliminar o suficiente para diluir esses compostos tóxicos. Então, eu vou urinar pouco e muito concentrado, tá? Tem essa relação. No túbulo contorcido distal, eu tenho a eliminação. Aqui, gente, é por transporte ativo. Cloreto de sódio também. Estou mandando de onde tem menos para onde tem mais. Então, transporte ativo. Mas no momento que eu estou absorvendo água, que o sódio está puxando, cloreto de sódio, o que eu tenho? Osmose, transporte passivo. Tá? Então, transporte passivo da água para dentro dessa região. Túbulo contorcido distal, aí eu já tenho a urina sendo formada, que é tudo que eu vou poder eliminar do meu corpo. E aí, no ducto coletor, gente, ainda segue reabsorvendo água. No tudo que está em verde, eu já vou fazendo a reabsorção de água.
Então, eu só vou eliminar, como eu falei, se eu tiver excesso de água ou o suficiente para diluir as toxinas, tá? Aí tem uma questão interessante, por exemplo, quando eu tenho que aumentar a reabsorção de água, aí eu vou liberar um hormônio chamado de hormônio antidiurético. O que esse hormônio vai fazer? Ele é antidiurético, ou seja, eu vou eliminar menos urina, tá? Então, eu vou aumentar a concentração dessa urina e vou urinar pouco. Aquela primeira urina da manhã, ela geralmente é amarela e com um odor mais forte, né? Então, isso é porque eu liberei o hormônio antidiurético durante a noite. Quem não libera esse hormônio, que vai urinar toda hora, a urina chega a ser transparente muitas vezes. Quem, Tá? quem tem pressão baixa precisa tomar um remédio que... Quem tem pressão baixa, na verdade, vai liberar a aldosterona, que é um hormônio que vai reabsorver mais sódio ali para puxar mais água para dentro, porque eu preciso que volte mais água para a corrente sanguínea. E quem tem a pressão alta tem que tomar o quê? Diurético, para eliminar essa tensão, tá? Então, esse controle hormonal que a gente vai ter ali. Quando foi para a minha bexiga, vai acumulando, então, como eu falei para vocês, depois eu vou ter eliminação da urina. A outra coisa, gente, diabético. Reabsorve glicose nessa região, que é o tubo contorcido proximal. Só que o cara tem tanta glicose na corrente sanguínea que um pouco vai ficar na urina. Já ouviram falar no nome do diabetes? Mellitus, ou o nome lembra mel, e mel é doce. Existia um diagnóstico para diabetes mellitus antigo, que era o xenodiagnóstico. Eles botavam abelhas em cima dos potinhos de urina. Numeravam as amostras, que eles fazem no laboratório, porque não existia exame bioquímico. Então, o que eles faziam? Aonde a abelha pousasse, era sinal que tinha cheiro adocicado. É sinal que a pessoa tinha muita glicose na corrente sanguínea e não dava conta de reabsorver e liberava também na urina. Uma coisa que eu sempre fico confusa. A artéria eferente, ela vai levar. Isso. Tá. Relaciona sempre com o efetor. Quem é efetor, quem vai levar alguma coisa. E aí, a artéria aferente, ela vai Trazer. no processo de reabsorção. A aferente está chegando e a eferente está levando de volta. Mas é no processo de reabsorção, ela leva antes já. Ela leva... É aqui, ó, nesse processo de reabsorção, quem leva é a eferente. Quem leva é a eferente. Tá, leva pra cá, mas esse... Quem está trazendo o sangue para ser filtrado, aqui não reabsorveu nada, aferente. Quem está levando é a eferente, entendeu? Quem está recolhendo de volta, né, os componentes sanguíneos. Então, qual é o caminho da formação da urina? Túbulo contorcido proximal, claro, depois do glomérulo, né? Túbulo contorcido proximal, onde eu reabsorvo glicose, aminoácido, aminoácido, tá? Hormônios e o plasma. Na alça nefrítica, água e o cloreto de sódio, lembra que eu falei para vocês? Quando a pessoa tem excesso de sal na alimentação, eu tenho pouca água para diluir, principalmente quem tem gente que não toma água, toma Coca-Cola e suco e não toma água. Essa pessoa ela tem alta predisposição a ter problemas renais, cálculos renais e problemas até mais graves, muitas vezes depois, tá? É exatamente uma das funções que a gente briga muito para as pessoas beberem água, água pura mesmo, é por conta da função renal. Tem muita gente que fala, eu tomo chá em vez de tomar água. Não, pode chimarrão. Tem coisa, o chimarrão, quando ele está lavado, ele vai te tratar. Mas quando ele estiver lavado, ou seja, aquelas ervas fortes que vocês tomam, demora. Sim. Né? Então, vai demorar. Na verdade, o bom é tomar água. Mas assim, não consigo tomar água. Mas eu tomei, sei lá, 2, 3 garrafinhas de água, o resto eu vou tomar de chimarrão. Não tem problema. Vai hidratar um pouco mais o teu corpo, mas não é o suficiente para a função renal. Então, o ideal é que vocês bebam pelo menos um pouco de água pura. Tá? Obviamente, o médico vai dizer, a mãe, a criança não quer beber água, dá um suquinho. Infelizmente vai ser, mas não um tanque, né? Vai dar um suquinho natural, porque aquilo ali é puro açúcar, só um monte de coisa, um monte de porcaria, não tem nada que preste, tá? Mas, vai fazer a função. A fruta, como ela tem grande quantidade de água, ela vai hidratar um pouquinho. Então, depois vai para o túbulo contorcido, a alça nefrítica, né? Vai para o túbulo contorcido distal, que é a urina ativa já, né? O ducto coletor é essa reabsorção de água. Os ureteres simplesmente coletando toda a urina ali no meio. E aí passa pela bexiga. 700 a 800 ml a gente vai armazenar na bexiga. Homens, bexiga maior. Mulher, bexiga menor. Significa
vocês têm que ser cavalheiros conosco quando tiver uma fila de homens e mulheres, sejam gentis com as mulheres, porque elas armazenam menos urina. Tá bem? Como tu hoje é beijo do fruto, é tu que vai levar hoje, né? Gente, quando a gente fala do controle hormonal da urina, a gente já falou então, hormônio antidiurético inibe a produção de urina. Qual a relação do álcool com esse hormônio? Quando a gente bebe bebida alcoólica? O hormônio diurético, ele inibe. O meu corpo, ele entende que tem muito líquido na minha corrente sanguínea. Só que esse líquido, em vez de hidratar, ele desidrata, que é o álcool. Mas ele não entende que não vai hidratar. Ele entende que tem muito líquido. Então, como pressiona muito a parede dos meus vasos sanguíneos, ele precisa eliminar essa tensão de excesso de fluido correndo no meu vaso sanguíneo. Consequentemente, ele vai inibir esse hormônio. Ele é produzido, na verdade, ele vai ser produzido no sistema nervoso, tá? Depois a gente vai falar, né? Na hipófise, vai ser armazenado no hipotálamo. Então, o que acontece? Hipo, né? Hipófise e hipotálamo. Ele é um hormônio que vai ser secretado ali quando eu estiver com excesso de fluidos na minha corrente sanguínea. Então, o meu corpo não vai entender que não é água. Ele também vai inibir o hormônio antidiurético. Se eu inibir o hormônio que previne que eu forme urina, eu vou urinar muito. E a urina vai ser bem diluída, inclusive. Tá? Não vai ser concentrada que nem aquela primeira urina da manhã, que é quando eu liberei o hormônio antidiurético. Se eu inibir ele, eu não vou produzir. Consequentemente, eu começo a beber, eu começo a ir no banheiro. Não é? Depois que a gente vai a primeira vez, vai duas, vai três, vai quatro, vai sempre, né? Não, Luiz. Cada vez que tu volta do banheiro, Luiz, você volta mais bêbado. É ou não é? E aí, ou tu toma água, ou daqui a pouco vai começar a te dar o ruim. Né? Vai começar a perder reflexos, vai começar a ligar pro ex, né? Vai começar a falar bobagem, né? Vai brigar com as amigas, vai, enfim. Vai começar aquele transtorno neurológico, que a gente perde os reflexos, inclusive, e a pessoa fica até cambaleando, dependendo da quantidade de álcool. Exatamente porque as células nervosas precisam de muita água para funcionar. Tá? Então a gente perde um pouco, inclusive a pessoa pode perder a consciência para ir como alcoólico. Vocês vão receber como médicos pessoas em como alcoólicos, não, Luiz? Espero que não seja tudo. Médico, meu avô, quando é alguém na família, meu avô diz, vai ficar casa, tu toma uma dose de uísque que vai ficar tudo bem. Meu Deus, não. Tem que tomar água, mas às vezes a água não vai funcionar. Quando a pessoa está com, assim, se passou, o que tem que dar? Doce. Porque a glicose, ela vai ser mandada para dentro da célula, de onde tem mais, para onde tem menos, de novo, e ela puxa a água por um processo osmótico. O café. Eu tenho várias dúvidas. Um cappuccino, assim, me ajuda. Alguma coisa doce, uma Coca-Cola doce, não uma zero. A mãe do meu amigo meu que é médica, dando Coca zero pro cara que desmaiou. Eu digo, mas o que adianta? É que ela tava tão bêbada que ela não queria zero. Mas Coca zero não vai adiantar, mas se for uma Coca tem glicose, vai. E o soro que bota na veia é o soro glicosado, exatamente porque a glicose, como ela é um soluto também, ela puxa a água dentro da célula junto com ela, tá? Esse sou eu, dá uma Coca zero para ele. Que se quebre, né? Se for com bêbado, então, não dá Coca zero se o Luiz tomar uma corada. Que graça. E ele já tem A mãe me mata, de vergonha, a mãe do E a aldosterona, gente, ela é produzida pelas suprarrenais, tá? E ela aumenta a reabsorção de sódio. Lembra que a gente estava falando sobre isso, Manu? E exatamente quando a nossa pressão sanguínea diminuiu, eu preciso puxar mais água. Então, eu puxo mais sódio ali para aquela região e vou puxando mais água também, para aumentar o fluxo de líquido dentro dos meus vasos sanguíneos, tá? Ela vai atuar sobre a angiotensina, angiotensina. Todo mundo passou por essa fase na pandemia, vendo live do Bruno Marrone bebendo, porque eles vão fazer propaganda de cerveja. O que acontece, gente? O alcoolismo, ele vai estimular pressão alta, exatamente por conta desse fator aqui da regulação, tá?
E também vai estimular a diabetes insípidos. A diabetes insípidos não tem nada a ver com glicose na corrente sanguínea. A pessoa ela vai no banheiro toda hora, ela tem muita sede. Só que quando ela bebe água, ela não hidrata o corpo. Por quê? Porque ela inibiu o hormônio diurético. E às vezes o alcoolismo, porque tu inibiu todos os dias, vai chegar um momento que a glândula não vai liberar o hormônio. E aí isso pode ter diabetes insípidos, tá? Então o alcoolismo pode levar a diabetes insípidos. Gente, A gente tá quase na hora da hora. Gente, sistema circulatório. O máximo que a gente consegue aqui deixar o nosso tempo. 16 minutos. Eu achei que tinha mais no meu relógio. É. Sistema circulatório, nós temos algumas funções. Primeiro, lado direito do coração. Como é que eu me posiciono? Como se eu estivesse aqui no plano do papel. Então, te imagina deitado em cima da folha da tua prova, tá? Porque senão tu troca mais de esquerda. Porque, obviamente, quando tu tá olhando de frente, olha aqui, esse aqui é o meu braço direito, mas eu tô vendo do lado esquerdo. Então, eu tenho que me posicionar no plano do papel, tá? Quando eu me posicionei, aí lembra que eu falei para vocês? Nós temos o coração bem desenvolvido, sistema circulatório super eficiente, sangue aquecido, etc. Nós temos 4 cavidades, 2 átrios, que são as partes de cima, e 2 ventrículos, que são as partes de baixo do coração, tá? E aí o que acontece? No lado direito, o sangue está chegando dos meus tecidos. Então, ele está rico em CO2. Ótimo. Eu pensei. Tá? Vem a cava superior, trazendo sangue de cima do coração, e vem a cava inferior dos membros inferiores, na parte de baixo do corpo. O que acontece? Quando chega aqui, o átrio está em diástole. O que é diástole? Relaxamento. Sístole, contração. Tá? Sístole, contração. Diástole, relaxamento, tá? acho que já foi. Então, o que acontece? Quando o músculo cardíaco está relaxado, o sangue entra. Quando ele entra, o meu átrio vai entrar em sístole, então, e o meu ventrículo vai estar em diástole. Então, ele recebe o sangue relaxado, né? E quando ele contrai, ele vai passar o sangue para a próxima câmara. Existe uma válvula aqui, que é a válvula tricúspide, que ela vai estar aberta na passagem de sangue. Quando for o meu ventrículo que vai entrar em sístole, o átrio vai estar relaxado. E a válvula tem que fechar. Por que ela tem que fechar? O sangue não retornar para cima. Pensa numa bexiga cheia de líquido. Se eu apertar a bexiga, a parte de baixo, né, quando a gente entra a bexiga de líquido, vai estar embaixo. Se eu apertar ela, o líquido sobe. Então, é exatamente isso que acontece. O sangue não pode retornar, tem que seguir o caminho adiante. Vai para o pulmão, faz as trocas gasosas e volta. Quando ele volta para o coração, ele volta. Então, o sangue que passou pelo lado direito, ele é chamado de venoso porque ele está rico em CO2, tá? Sempre venoso quando tem CO2. Quando ele volta do pulmão, ele volta arterial, rico em oxigênio. Então, sangue venoso, rico em CO2. Lembra que CO2 eu não quero, tá? Lembra veneno, venoso, tá? E lembrem que o arterial eu quero. Eu preciso de oxigênio nas minhas células. Então, o sangue arterial, ele volta. Só que no pulmão tem uma questão interessante. O nome dos vasos é o contrário. Porque a gente diz assim, veia carrega sangue venoso, nem sei. A artéria carrega sangue arterial, nem sei. Na maioria das vezes mas nem sei. Então a gente diz que as veias chegam ao coração e as artérias saem do coração. Quando o sangue saiu do ventrículo direito do pulmão para oxigenar, ele vai sair rico em CO2, mas ele vai sair por uma artéria pulmonar. Quando ele fez as trocas gasosas, ele volta. Volta rico em oxigênio, mas ele vai entrar por uma veia pulmonar. Então, no pulmão, que as funções de artéria e veia vão ser invertidas nessa relação. Então, ele vai passar pelo átrio esquerdo, tem uma válvula que é a bicúspide ou mitral aqui, que vai fazer a mesma função, e depois ventrículo esquerdo, tá? Pode ir. Eu posso falar, eu tô saindo.
Tá, gente? Então, basicamente, a gente viu aí o básico do sistema circulatório, a gente já conseguiu ver. Tentei fazer as questões, eu cheguei a ver as questões.